Bom dia, Gabriela. Bom dia. Bom dia quem chegou por agora. Fiquem à vontade já para realizarem as perguntas, para a gente interagir bastante. Eu vou começar me apresentando um pouco para quem não estava com a gente na semana passada, né, entender que a gente está aqui. Deixa eu só citar mais, colega. Vou minimizar o nosso cartaz. Estamos na tela, né? Bom dia. Agradeço desde já a presença da nossa audiência, de Karine, de Marcineide, de Glaucio, que coordena esse projeto, tem me auxiliado com a parte toda técnica, para que a gente faça acontecer da melhor maneira e possa chegar às mais pessoas. Eu sou Marcela Feitosa, professora do Colégio Agrícola Dom Agostinho Icas, da UFRPE. É uma escola que oferta curso de ensino médio, curso de ensino técnico e cursos do integrado, né, do médio integrado ao curso técnico. E esse projeto, né, é um projeto de extensão que tem por objetivo convidar alunos do ensino superior para conversar com a gente e apresentar carreiras, né, científicas e mulheres que fazem esses cursos e que pensam suas profissões a partir das suas escolhas. Eu vou pedir que as meninas se apresentem, né? Hoje a gente tem Karine Rito, que é licencianda das Ciências Biológicas na UFRPE, e Marcileide Oliveira, que está cursando Ciência da Computação na Univasf, lá no Campo Salgueiro. E aqui eu já vou me encerrando, né, desse primeiro momento, e gostaria também de dizer que esse projeto de extensão, ele conta com a idealização, né, e também tem trabalhado para promover com a gente um estudante do ensino médio, que é a estudante Iana Frembe. Então, esse nosso encontro, né, aos sábados, ele é a materialização dos nossos trabalhos, né, somados juntos. Então, primeiro eu vou passar para a Karine e depois Marcileide. Na próxima rodada, aí eu troco Marcileide e depois Karine, tá certo? E desde já, quem quiser perguntar alguma coisa para as meninas, a partir das falas delas, né, pode ir falando pelo chat. Quem tiver no celular, para acessar o chat, você vê o ícone como se fosse esse contorno da gente, assim, da cabeça e ombros. Aí no celular você clica aí e vai ver toda a nossa conversa, tá certo? Se acontecer de você sair da sala, pode voltar, que eu estou aqui aceitando todo mundo de volta, tá bom? Bom dia, bom encontro para a gente, e que a gente possa conhecer essas trajetórias incríveis, se inspirar e fortalecer nossa cultura de mulheres nas ciências. Olá, gente, bom dia. Como a Marcela falou, meu nome é Karine, sou estudante da Rural, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, sou idealizadora e divulgadora científica do projeto Mulheres na Ciência UFRPE. É só para se apresentar, né? Fazer esse básico. Pronto. Olá, meninas. Meu nome é Marcileide. Eu sou estudante do curso de Ciência da Computação pela Univasf. É isso. E também participo do grupo do projeto de extensão Sertanejas Insistem. Joia. Então, a primeira, para explicar para quem não estava aqui, né, na semana passada, a gente faz uma dinâmica de conversa que se baseia em 3 grandes perguntas, né? De onde viemos, onde estamos e para onde vamos. É uma metodologia que a gente pensou, né, para seguir com todas as nossas convidadas. Então, eu vou começar o bloco de onde viemos, e agora eu vou trocar, né? Marcileide pode começar respondendo, por gentileza, de como, né,
foi o seu percurso até chegar nessa escolha, né, pelo curso Ciência da Computação, que a gente estava conversando um pouquinho antes, é super diferente, né? Eu não conheço tanto esse curso. Gostaria muito, assim, de saber, né, o que é que faz, mas, assim, antes, né, de saber como é o curso, como é que vocês, né, cada uma, qual foi a trajetória que vocês seguiram até dizer, vou para esse curso superior, e também como se deu essa experiência do processo do ensino médio, dessa formação, né, prévia para esse acesso. Bem, eu estudei todo o meu ensino fundamental e médio em escola pública. Eu me formei em 2014. Assim que eu me formei, eu comecei a fazer cursos profissionalizantes, até que eu consegui entrar no Instituto Federal, no Sertão, no campus Ouricuri. Lá eu cursei o curso de técnico em informática. E foi lá que eu comecei a conhecer mais, né, nessa parte de computação, ter esse conhecimento e tal. E ele foi primordial para mim estar na graduação hoje. Durante todo esse trajetória depois da formação, né, no ensino médio, eu comecei a fazer o Enem todos os anos. E foi graças a ele, né, ao Enem, ao SISU, que eu consegui chegar aqui onde estou hoje, na minha graduação. É isso. A minha história é longa, viu? Senta que lá vem história. Eu terminei o ensino médio em 2016, e aí em 2017 eu já fui aprovada na UFRPE, não para ciências biológicas, eu entrei primeiro para o curso de isotecnia. Eu cursei isotecnia por 3 anos, e aí eu decidi que aquilo não era para mim. Eu cursei todo o meu ensino médio em escola pública, sou oriunda da escola pública, ingressei logo no ensino superior, e é sobre esse ponto que eu gostaria até de voltar a minha fala, né, sobre a pressão social que existe quando a gente é aluno do ensino médio, que a gente é obrigado a passar em uma instituição logo após terminar o ensino médio. E eu queria dizer que não. Eu sei que parece estranho e é fácil para mim falar, já que eu estou na universidade, mas acontece que a gente tem que focar naquilo que a gente sabe que vai ser legal para a gente. Eu passei 3 anos num curso que foi uma experiência incrível, acho que não foi de jeito nenhum 3 anos perdidos, foram 3 anos muito bem aproveitados. Eu tinha uma outra cabeça, e aí eu pude me direcionar para o curso que eu realmente queria, com uma maturidade muito maior, não só pessoal, mas acadêmica. Eu, inclusive, estou com um link aqui de um videozinho, que eu vou botar aqui no chat para vocês assistirem depois, que é uma reflexão sobre esse tema, né? Quando eu estava na zootecnia, eu estava no 5º período, na metade do curso, eu decidi que não, realmente não dava, eu não estava vivendo satisfeita, era uma coisa que a rotina estava se tornando massacrante, sabe? Eu não me via feliz, mas, assim, no curso eu desenvolvi pesquisa, eu fiz iniciação científica, foi um aprendizado muito grande, aprendi muita coisa que com certeza eu vou levar para a minha vida acadêmica e pessoal também. Só que aí eu comecei a me sentir muito mal, não sentia que eu ia ser uma profissional, que ia trabalhar na área, e eu não queria me formar simplesmente para ter um diploma e não atuar, eu acho que não seria justo. E aí, em 2019, eu tive a árdua missão de estudar para o Enem e estudar e ser estudante universitária, né? Que são coisas totalmente diferentes e são 2 batalhas. E aí, em 2019, eu consegui ser aprovada para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, mas em outra instituição, na UEPB, né, na Universidade Estadual da Paraíba. Só que nesse mesmo ano, aconteceram alguns problemas familiares, minha mãe adoeceu, teve que fazer uma cirurgia, e aí ficou inviável financeiramente
de eu ir para outro estado, né, porque eu moro aqui em Recife, de eu ir para outro estado para poder cursar esse curso. E aí, eu meio que foi um choque, assim, mesmo eu já sabendo que talvez não seria possível. Eu já era de maior, mas mesmo assim, essa questão financeira pesava realmente muito. Aí eu fiz, não, vou usar isso como força de vontade para estudar mais um ano, para conseguir ser aprovada na instituição que eu gosto muito, que é a Rural, que sempre me acolheu, assim, de braços abertos. E aí eu estudei novamente, e em 2020, né, no começo de 2020, veio minha tão esperada aprovação. Então, sou caloura novamente. Depois de 5 períodos, virei caloura. Mas é isso, acho que a minha mensagem que eu queria passar aqui hoje é que tudo bem você mudar de curso, sabe? Você mudar você ter a possibilidade de A, B e C. E tudo bem você mudar. Eu acho que independente da idade, independente de ter parado de estudar 20 anos atrás e decidir voltar a estudar hoje, acho que isso não limita ninguém. Acho que a gente tem realmente que fazer aquilo que ama. Minha mãe, inclusive, ela não... A relação que eu tive aqui em casa quando eu decidi assim, não, eu realmente vou estudar para mudar de curso. Eu estava na metade do meu curso, prestes a quase me formar, né? Só faltava 5 períodos. Minha mãe, ela não aceitou assim muito bem. Ela achou que se eu desistisse, se eu trancasse, eu ia sair da instituição, ia querer parar de estudar, não sei o quê. Mas assim, eu me mantive muito perseverante. Apesar assim, eu tinha o apoio dela, de certa forma, mas ela não queria que eu mudasse, mas mesmo assim, eu acho que eu ouvi a minha voz interior, sabe? Aquilo que me alimenta que todos os dias, porque não é minha mãe que vai estar lá na universidade estudando todo um curso, 10 anos para se formar e trabalhar, não. Quem vai fazer isso é você. E eu sei que também existe essa pressão, né, em relação aos pais, de querer... Hoje em dia, não muito, acho que isso vem se quebrando cada vez mais, mas antigamente existia uma pressão muito grande, né? Que tinha 3 cursos que eram básicos: medicina, advocacia e engenharia. Você só ia ter sucesso se você seguisse uma dessas áreas. E aí os pais tinham uma pressão muito grande sobre isso. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem um leque de profissões gigantescas, que são profissões, todas as profissões são dignas, e eu acho que independente da pressão social de sucesso, porque na verdade o que é sucesso, né? Então, acho que a gente tem que escutar aquilo que a gente gosta, que faz o nosso coração vibrar. E aquela frase também que diz assim, trabalhe com o que você ama e você nunca vai trabalhar. Isso é papo furado, assim. Eu ainda nem me formei, mas eu tenho plena consciência disso. Porque na própria graduação, a gente estuda coisa que a gente não gosta tanto. Por exemplo, eu sei que na biologia eu vou ter que pagar botânica, e eu não gosto muito de botânica. E tudo bem também, a gente tem que entender que nem tudo vai ser tão fluido e fácil. A gente vai ter que passar por certas dificuldades para nos fortalecer, né? Quanto profissionais, quanto estudante e quanto mulheres também, né? Que a vida acadêmica não é fácil para a gente. A ciência não é fácil para a gente ainda tem uma ciência muito masculina, um machismo ainda muito enraizado, mas que com o avanço das mulheres na ciência, na academia, a gente vem quebrando esses estigmas e paradigmas de que não é o nosso lugar em certos cursos, como a própria Macicleide, né, que é um curso de ciência da computação, que é um curso que eu tenho certeza que tem muito mais homem que mulher, infelizmente, na sua sala, né? Então, ter essas referências é muito importante, porque a gente vai aprendendo que nosso lugar é onde a gente quiser estar, independente de carreira, independente de qualquer outra coisa. A história é longa, mas é isso. É maravilhoso esse espaço para vocês. Falem mesmo, porque são as percepções, né, de cada uma, a trajetória, e a gente, se ouvindo, a gente aprende também sobre como se constrói justamente esse querer, né, e como, de fato, a escolha é feita. Eu acho que o grande objetivo da gente é apresentar carreiras para que as nossas jovens, de fato, tenham uma escolha. Né? Se eu vivo numa sociedade que diz que eu não posso A, não posso B, deixou de ser escolha, né? Deixou de ser, né? Então, a escolha se dá quando a gente conhece, quando a gente conversa, quando a gente aprende, conversa com alguém que já está lá, para, né, falar um pouco do que
pode ser vivido, né? Se a botânica é tão bacana ou não, se os cálculos, não é, Marcileide, são tão sofisticados ou não. Mas é isso. Eu vou passar para o segundo bloco, mas já tem pergunta aqui no chat. Eu vou passar para o segundo, ver se tem mais, aí eu junto com o que vocês forem falando, tá certo? A gente falou assim, desse acesso, né, dessa chegada, né, desse percurso, e agora a gente vai se ater um pouquinho como né? Chegamos no ensino superior, né? E aí eu volto para perguntar primeiro agora para a Karine, e depois passo para a Marcileide. Se vocês podem falar assim, né, do jeito, na ordem que vocês preferirem, né? Tanto do perfil do curso, quando a gente se forma na ciência biológica, né, ou está cursando, né, a ciência da computação, né, o que é que se espera, né, quando eu chegar lá, o que é que eu vou me deparar, né? Além dos nomes das disciplinas, isso envolve, né, mobiliza que conhecimentos? Eu tenho que ter uma base ali na biologia da escola, na matemática, na física. Além disso, quando vocês chegaram nesse curso, vocês tinham expectativas, né, sobre como seria, né? E falar sobre, assim, uma coisa é a teoria, né? A gente chega lá, floreando, né, ou já entendendo que tem alguma dificuldade, assim. Quando vocês se depararam, né, chegaram lá, tinha essa expectativa, o que é que aconteceu, né? Como é que está esse andamento, certo? Tem outras perguntas ainda sobre esse curso, né, esse momento de agora, né, na história da gente, mas eu vou fazendo também junto com as perguntas aqui do chat. Pronto. São duas vivências bastante distintas. Quando eu ingressei na zootecnia, foi um sentimento, né, de lidar assim, com a universidade realmente, e agora, na biologia, é uma outra situação totalmente diferente. Quando eu entrei na zootecnia, eu só tinha 17 anos. Eu era muito nova, eu não tinha uma percepção de mundo muito grande, porque quando a gente está no ensino médio, normalmente as pessoas que estão na escola são pessoas do bairro próximo e adjacências, não são pessoas diferentes. Na universidade, eu senti esse impacto muito grande, sabe, de conviver com pessoas muito diferentes, de pessoas de outros estados, de outros países, pessoas totalmente diferentes, e o quanto isso foi um choque muito importante para a minha construção como pessoa, realmente. No curso, eu senti que eu ainda era muito jovem, não que eu não seja hoje em dia, né? Se passaram um tempo aí, mas eu tinha uma cabeça ainda muito do ensino médio, o que é normal. Acho que cada coisa tem seu tempo, a gente vai amadurecendo academicamente falando, aos poucos, são passos lentos, mas eu senti um choque muito grande, porque na zootecnia, a grade curricular, as cadeiras em si, puxou muito, sabe? Foi muito puxado. Eu senti, quando teve a primeira VA, que é a primeira prova, na zootecnia, eu senti um baque, assim, muito grande. Eu sentia que eu estava preparada, mas sabe o peso que você sente, assim, quando você pega a prova e vai responder? E, assim, é totalmente diferente, né? A correção do professor na academia é diferente, né? A aula é diferente, a metodologia de professor varia, mas também é totalmente diferente no ensino médio, né? No ensino médio, a gente ainda tem um apoio muito maior do professor, meio que pegar na mão e dizer assim, olha, você tem que estudar isso, isso e isso. No ensino superior, isso não acontece, né? Você tem que pegar a sua própria mão e ir, e acreditar e fazer o certo. Na biologia, está sendo totalmente diferente, porque eu me encontro em cada disciplina, sabe? Na zootecnia, isso não acontecia. Na biologia, eu estou pagando 2 disciplinas nesse período, né, pelo PLE, que é o virtual. São 2 disciplinas totalmente diferentes. Eu estou pagando biogeografia e estou pagando fundamentos do ensino à docência. São 2 disciplinas totalmente diferentes, mas eu me vejo, por exemplo, trabalhando nas 2 algum dia. E, assim, são 2 disciplinas muito positivas. Existe um grau de dificuldade, mas eu acho que eu já estou um pouco acostumada, né? Porque eu vivi 5 períodos, tenho 5 períodos nas costas. Mas, assim, para quem está chegando, eu acho que existe uma diferença e acho legal a gente conseguir se preparar um pouco antes, caso você possa, né? Estudar aquilo que você tem dificuldade. Se eu tenho dificuldade em genética, em botânica, eu vou lá, estudo um pouquinho mais sobre o assunto, porque é realmente necessário que você tenha uma base, e essa base é a base do ensino médio. E a gente sabe que muitos dos colégios, pelo menos a minha instituição que eu estudei no ensino médio,
existia um desfalque realmente, né? A gente sabe que o ensino público ele é sucateado ainda, infelizmente. Então, eu não teve assuntos que eu não dominava, que eu deveria ter esse domínio dessa base para conseguir aplicar, né, no ensino superior. Mas eu acho que nada muito exacerbado, nada que não dê para você correr atrás, dar uma estudada a mais na base realmente para conseguir desenvolver no ensino superior. No meu caso, eu cheguei meio que como dei paraquedas, na verdade. Porque pensar aí, 5 anos depois que terminou o ensino médio, você chega no curso graduação de ciência da computação, que tem bastante matemática, bastante mesmo. E minha base matemática era muito pouca, muito pouca. Eu tive que, tô tendo ainda, né, que correr bastante atrás do prejuízo, né? Tem muita coisa que eu sinto que eu deveria já saber, mas eu não sei e tá sendo complicado, assim. Mas para falar, assim, do curso, nossa, é maravilhoso, maravilhoso demais o curso de ciência da computação. Você ter aquela ideia, né? Você dá um comando para um computador e ele responder, isso é magnífico. E essa trajetória, né, do curso, ele é um curso mais voltado para software. Você tem que aprender bastante sobre linguagens de programação. A matemática também é mais focada para computador em si. É bastante interessante o curso. É isso. Eu vou passar as perguntas que apareceram no chat, porque se aparecerem mais, a gente não perde o fluxo de onde foram feitas as perguntas, né? Uhum. Acho que as primeiras são para Karine, quando ela falou da mudança do curso, né? Maria Valéria pergunta, como você se sente em relação hoje, né? Eu acredito que seja em relação à mudança como hoje. E também a Alane fala o seguinte, para a Karine. Falou muito sobre a pressão, o que me identifico. Do primeiro ao terceiro ano médio, a gente sente essa necessidade de precisar passar direto para uma universidade. E, por vezes, podemos acabar escolhendo um curso que não rola aquela identificação com o que realmente queremos fazer. Na mudança de curso, além do medo da reação dos familiares, tu teve, mesmo que minimamente, né, o medo de tomar a decisão errada e se arrepender no meio do caminho? Vamos lá, né? Primeiro, Maria Valéria, como eu me sinto com a mudança de curso, né? Minha percepção atual. Eu me sinto, sabe aquele, não sei se vocês já viram um videozinho de uma menina que ela tá no primeiro dia de aula e vão entrevistar ela, pergunta como ela tá, ela diz, eu estou radiante. Pronto, eu estou radiante. Hoje eu me vejo realmente feliz, porque eu sei que no curso que eu tô é algo que eu sempre gostei, inclusive quando eu era criança eu dizia que eu ia ser bióloga, mas eu não sei o que aconteceu nessa linha do tempo, né, na adolescência, houve um lapso que eu realmente não segui nessa área de primeira, mas tudo bem, eu acho que foi realmente importante, e eu me sinto muito feliz, eu acho que eu estou realmente no caminho certo, naquilo que eu quero trilhar para a minha vida acadêmica, né, pretendo me formar, prestar concurso, e estou me sentindo muito feliz. Acho que toda aprovação é uma felicidade, mas a partir do momento que a sua felicidade ela continua, mesmo depois da sua aprovação, eu acho que é um sinal importante de que você está realmente fazendo aquilo que você gosta, que você quer. Sobre a outra pergunta de Alane, se na mudança de curso eu tive, mesmo que minimamente, um medo de estar tomando a decisão errada, né, e de me arrepender. Eu lembro que no dia que eu fiz minha matrícula para biologia, né, que quando a gente passa no SISU, a gente tem que levar os documentos na hora da inscrição. Nesse dia, eu só deixei para dar baixa na minha outra graduação nesse dia, porque assim, como eu estava vinculada à instituição, eu estava como aluna de zootecnia. Para eu conseguir ser aprovada em biologia, eu precisava
apresentar um documento dizendo que eu não tenho nenhum vínculo com outra instituição federal, porque isso não pode, você não pode estudar 2 cursos em instituições federais ao mesmo tempo. E aí, eu fiz primeiro a minha inscrição, né? Eu procurei saber direitinho, fiz primeiro a minha inscrição e depois eu fui lá no setor da Rural para dar baixa no curso. Assim, num papelzinho, eu lembro que eu peguei um papel e tinha lá, assim, termo de desistência do curso. E, assim, eu lembro que era um turbilhão de sentimentos, sabe? Eu acho que eu esperei tanto por aquele momento e eu estava tão feliz. Mas, assim, eu não senti medo de me arrepender. Eu acho que eu sou uma pessoa muito nesse sentido. Se é para fazer, se é aquilo que eu quero, a gente vai, faz e vai até o fim. E aí, eu não senti medo de me arrepender, mas obviamente que eu tenho inseguranças e que isso é normal. Eu tenho, assim, medo, não diria que medo, mas é realmente uma insegurança do que está por vir, né? E logo depois que eu fiz a minha inscrição, veio uma pandemia. E isso de certa forma, não a pandemia, mas toda essa situação, né, toda essa insegurança, ela é positiva porque ela vem para nos mostrar que a gente não está sob controle de todas as coisas. E tudo bem. Nem tudo vai sair como a gente quer, né? Não tenho medo de me arrepender. Também não penso que foi tempo perdido, mas eu tenho insegurança de, poxa, estou entrando num curso, né? Estou voltando do zero, vou ter que enfrentar tudo o que eu enfrentei do começo do curso novamente, né? Num departamento novo, com pessoas novas. Eu conheço muita gente da biologia, mas mesmo assim, na sala, por exemplo, meus amigos de 3 anos que eu adquiri na outra graduação não vão estar lá, são professores diferentes, com didáticas diferentes, então vai existir uma dificuldade, eu sei que vai, mas isso não me amedronta, sabe? Isso só me dá vontade, assim, para realmente ir com mais força de vontade e com mais perseverança. Fica pra gente, assim, essa injeção de ânimo, porque às vezes a gente fica para baixo, assim, pensando, né? Mas que a gente, quando a gente se reconhece no que está fazendo, ajuda muito a lembrar por que a gente está ali. Eu tenho uma pergunta para a Marcileide, que a gente tocou nisso, assim, passou rápido, que é ser uma estudante, mulher, no curso de ciência da computação, Marcileide, vinda, né, da escola pública, que dificuldades, além de muita matemática e tal, assim, o fato de ser mulher, esses colegas, né, de turma, isso tem um impacto? É um curso que é majoritariamente masculino ou não? Dá para falar um pouquinho para a gente por aí? E depois, Karine, também a mesma pergunta, como é essa percepção também, o fato de ser uma mulher nas ciências biológicas, né? Isso tem algum tipo de atravessamento? Vocês percebem alguma diferença pelo fato de serem mulheres? Para vocês terem uma noção, lá na minha sala são 4 mulheres e meio a uns 28, 30 homens. Então a diferença é muito grande. Mas, assim, pensando em tipo, se eles fazem alguma diferença da gente, eu nunca percebi, assim, deles, tipo, se desfazer e tal. A gente é bem colega, pelo menos os que eu tenho mais afinidade, né? A gente se ajuda muito, a gente estuda bastante junto. E as meninas, né, que somos somente 4, a gente tenta se apoiar, tenta quando uma tem alguma dificuldade, alguma coisa, a outra vai lá tentar ajudar. Quando tem algum problema, já teve várias vezes de algumas de nós pensar em desistir do curso e a gente vai lá e conversa, diz, não, você está aqui porque você merece, você batalhou para isso, e vai dar tudo certo. E a gente, desde o início, tenta se ajudar, tenta criar essa rede de apoio entre a gente, que é muito importante, né? Pensando nas diferenças, né, de homens e mulheres na graduação,
a taxa de desistência de mulheres no início do curso é muito grande. E para que isso não aconteça com a gente tenta se apoiar bastante uma na outra. Das ciências biológicas, pode falar um pouquinho, Karine? Posso. Assim, gostaria de dizer que não existe diferença, mas estaria mentindo. Existe, sim, uma diferença, né? Na zootecnia, eu sentia muito mais por ser um curso de ciências agrárias, né? E lá era um ambiente muito mais masculino, né? Tinha muito mais homens. E corria aqueles comentários, né? De que para se formar na zootecnia tinha que ser uma mulher bruta, não sei o quê, esse tipo de coisa. Na biologia, já não é tão, como eu posso dizer, escancarado esse machismo, mas ele existe de forma mascarada. Por exemplo, quando a gente opta por fazer um campo, normalmente existe um certo tabu de que mulher não aguenta fazer campo na biologia, de que a gente precisa ter um homem na equipe, porque não vai aguentar o barranco, não vai aguentar botar a mão na massa. E isso é muito ruim, né? Porque segue uma ideia de que nós mulheres somos frágeis e que a gente não tem capacidade de desenvolver uma atividade sem ter uma presença masculina lá. Então, sim, existe na biologia um certo tipo de machismo enraizado que a gente vai lutando para ser quebrado, né? Na rural, eu sei que existem muito mais mulheres no departamento de biologia, né, do que homens, mas, assim, ainda existem homens, o corpo docente também é composto por homens, e, assim, ainda não passei por nenhuma situação muito ruim dentro da biologia especificamente, porque ainda sou caloura, né, tudo mais, mas eu já acompanhei alguns campos e eu sei que existe esses probleminhas, sabe? Mas acho que a partir do momento que a gente mostra que a gente é capaz, que aquilo ali não nos representa, que a gente não concorda com aquilo, você mostrando sua capacidade, tá tudo certo. Só vai realmente fomentar a ideia de que a gente não precisa de um homem lá para conseguir exercer uma atividade. Quando tu fala campo, Karine, é quando você sai da universidade para fazer uma aula fora, é isso? Tu poderia falar um pouquinho assim, o que é um campo? Pronto, porque assim, existe o biólogo de campo e o biólogo de laboratório, né? Por exemplo, se eu sentir mais vontade de trabalhar em laboratório, eu vou só estudar coisas de laboratório, né? Tudo direitinho. Mas aí você também pode optar pelos dois, né? Quando você é um biólogo de campo, você vai para mata, você vai para qualquer região que você queira pesquisar lá e faz um campo, né? Tem uma metodologia que você vai, por exemplo, pegar uma amostra de camarão. Você vai para um campo, você vai para um açude, lá você vai ter que fazer toda a metodologia já descrita por algum autor, né? Todo um trabalho maior, né? Dizem que o biólogo de campo é aquele de calça camuflada, bota e um chapéu. E o biólogo de laboratório é aquele de jaleco, sapato e calça. Né? A gente meio que distingue assim, mas quando eu falo campo, é realmente dessas idas para regiões fazer pesquisa, né? Colher material para pesquisa, né? Alguma coisa assim. Para mim, esclareceu. Que legal, né? Que tem essas duas dinâmicas, né? Eu queria ainda continuar nesse momento da graduação e perguntar para vocês, né? Vou começar por Marcilei, né? De atividades desse curso superior que, quando a gente chega, né, no curso superior, tem um conjunto de coisas que a gente pode fazer, além de estudar aqueles componentes, além das disciplinas, né, que a gente fala pagar, né, que a gente cursa, né, ao longo do semestre, tem uma série de atividades que a gente pode se envolver, né. Esse projeto mesmo que a gente está vivendo aqui é um projeto de extensão que também existe na universidade, né, principalmente nas universidades públicas, né, nas federais, nas estaduais, institutos federais também. Então, eu gostaria, assim, de saber, nos cursos de vocês, né, que atividades existem e também de que atividades vocês participam relacionadas à própria dinâmica do curso de vocês. Aí eu vou começar agora por Marcileide e depois Karine já pode repetir, responder, tá certo? Vou deixar aqui. No curso de Ciência da Computação, eu ainda estou no segundo período, veio a pandemia e meio que atrapalhou
um pouco, né? Mas eu estou participando de um projeto de extensão coordenado pela professora Glauci Guerra, que é intitulado Sertanejas Insistem. E ele é um projeto parecido com esse, que é voltado para estudantes, para influenciar a permanência e chegada de estudantes nos cursos de STEM. A gente está lá desde maio do ano passado e fazendo rodas de conversas como essas para tentar interagir, né, com o público feminino, para que eles conheçam mais sobre as áreas de STEM, que sintam-se à vontade com essas áreas. Inclusive, a Karine foi uma das nossas convidadas, ela participou, e é muito gratificante participar desse projeto. Na graduação existe um leque de atividades que você pode desenvolver, né, fora a graduação. Eventos, que eu acho muito importante também você participar de eventos, mini cursos, todo esse tipo de coisa é bacana, né, gera um engajamento legal. Também tem as iniciações científicas, né, voluntárias e com bolsa, que são os PICs e PIBICs, que também é uma imersão na ciência muito, muito bacana, acho que é válido. E também tem os projetos de extensão, né, como Mulheres na Ciência UFRPE, que é um projeto que ainda não é de extensão, ele está se tornando um projeto de extensão aos poucos, né, que é um projeto que nasceu em 2019, e está aí até hoje. Esse projeto ele visa o empoderamento feminino na ciência, né? Que nem o Mulheres Insistem, Sertanejas Insistem, desculpa, visa valorizar e, como eu posso dizer, empoderar as mulheres e meninas, né, para se manterem na graduação ou ingressarem no ensino superior, que a gente sabe que ainda esse número é muito baixo, infelizmente. O número de desistência de mulheres na ciência é absurdo. Se vocês forem pesquisar, tem o ONU Brasil Mulheres, que eles soltam uns dados bem bacanas, só que bem tristes, e principalmente agora na pandemia, né, de como a mulher está produzindo menos. A gente estava até conversando isso antes de começar, eu e Marcela, sobre isso, e como a mulher está produzindo bem menos, o número de mulheres que estão produzindo artigos durante esse período de pandemia. E é isso. Tem muito projeto que dá para se engajar durante a graduação, e eu acho que é muito bacana você não só focar na graduação, mas também focar em outras atividades extracurriculares que vão ser muito vantajosas. É isso que a Karine falou. Vou falar um pouco aqui sobre minhas experiências no Sertanejas System, que, nossa, ele tem me ajudado muito, muito, muito a permanecer, né, na universidade, porque ele me ensinou bastante coisa, conhecendo as experiências das outras meninas. Eu, de certa forma, me fortaleci no curso, que às vezes, né, a gente passa por algumas coisas que chega a pensar em desistir do curso, e eles têm me ajudado bastante, e eu sou muito grata a isso. Eu pude observar isso também, assim, quando eu criei o projeto Mulheres na Ciência UFRPE, eu não imaginava que ia tomar proporções que tomaram, que assim, a gente tem um alcance muito bacana, e como é diferente quando a gente tem o apoio de outras mulheres, né? O quanto eu gostaria também de passar aqui essa mensagem que quando nós mulheres tiramos da cabeça essa questão da rivalidade feminina que nos é imposta socialmente, né? Quando a gente quebra esse conceito, a gente consegue se fortalecer muito mais. O quanto nós mulheres juntas somos mais fortes, o quanto é necessário que a gente se aproxime, se fortaleça, que a gente veja na outra mulher realmente uma parceira, uma irmã, que a gente entenda, né, que ela é uma mulher com todos os seus dizeres, com todas as suas características, que passou por muita coisa na sociedade, né, que ela não é nossa rival, não rivalizar as outras mulheres, e sim
formar realmente um círculo de apoio, de representatividade. Já ouvi muita mensagem legal, desde a criação do projeto, de mulheres que diziam que estavam se sentindo mal no curso, principalmente em cursos que a maioria são homens, né, que viu no projeto uma inspiração para continuar seguindo na carreira. Diversas outras pontos que eu poderia falar aqui. Eu conheci muita gente bacana, eu conheci muitas mulheres incríveis, com pesquisas inovadoras, assim, coisa de você escutar e ficar, meu Deus, que coisa incrível. Então, assim, eu conheci minha prima, eu tinha uma prima na instituição que eu não conhecia, foi o auge isso. Muitas coisas assim aconteceram, eu realmente hoje tenho um contato com muito mais mulheres. Se, por exemplo, me perguntar, me diz um professor da instituição que você goste muito. Antes, eu só conhecia professoras homens. Hoje, eu posso dizer um leque de professoras mulheres que não vai caber na minha mão, que eu sei que são mulheres incríveis, que têm capacidade para qualquer coisa, né? E eu acho que essa representatividade, realmente, como Márcia Cleide falou, é muito importante. Quando a gente leva exemplos reais de mulheres na ciência, na universidade, isso torna, né, se aquela mulher está ali, eu consigo chegar ali também, né? E poder ter essa mensagem na cabeça é muito. Eu entrei na Rural quando à frente da instituição tinha uma mulher na reitoria. E isso foi, assim, o quanto isso me influenciou de forma positiva, né? O quanto aquilo era inspirador, ver uma mulher à frente de uma instituição gigantesca, com diversos campos, do litoral ao sertão, né? Aquilo ali foi, eu acho que, uma das minhas maiores inspirações também para criar o projeto. Eu coloquei aqui no chat, quem tiver interesse desse site que Karine mencionou na fala dela, o ONU Mulheres, que tem esses dados. E queria também partilhar aqui, né, como é legal a gente trazer histórias diferentes, né? Os sertanejos insistem, tem página no Instagram, o Mulheres na Ciência, o FRPE, tem página no Instagram. Então, quem está aqui hoje e ainda não conhece esses dois projetos, né, pode acompanhar, né? Celebramos dia 11, né, quinta-feira, o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. E aí eu deixo pronto, Maria Valéria colocou aqui para a gente o link, né, do Instagram do Sertanejas. Eu vou pedir para a Karine, quando for possível, né, copia aqui, deixa para a gente também, e a gente pode mandar para o e-mail, né, de quem se inscreveu, para vocês procurarem. E eu gostaria de compartilhar com vocês também o Ciência em Mulher, que é um portal da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é também para falar justamente dessas contribuições científicas da atualidade. Pronto, Karine já deixou para a gente. Do país, né? Porque, assim, a gente também pode, né, se inspirar em mulheres que não estão tão próximas, mas que, de repente, aquela carreira me interessa, eu posso buscar, ver se perto da minha cidade, ou se tem, né, uma cidade vizinha que eu consigo chegar, tem aquele curso, né, a gente se inspirar de diversas maneiras, né, como eu falei antes, a ideia de escolher é dentro das opções, né, então, quanto mais opções a gente tiver, quanto mais contatos a gente tiver, e concordo com o que vocês disseram, como é importante a gente fortalecer nossa rede, nossas companheiras, nossas amigas, que a gente consegue ir mais longe quando a gente vai junto, né? E esses projetos todos têm esse ponto em comum, né? Dentro das suas particularidades, cada uma, né? O de Karine, no superior, lá na Rural, né? Vinculado, né? À instituição federal, da Rural de Pernambuco, mas Marcilei também está na Federal, lá na Universidade Federal, né? No Vale de São Francisco, o Campus Salgueiro, a Univasf ainda tem essa estrutura multicamp, com campos ainda mais distantes, né? Tem campos na Bahia, tem campos em Pernambuco, a Univasf já tem outra particularidade, né? Os cursos são diferentes, né? Então, é legal que a gente vá se conversando, se fortalecendo e percebendo, né? O que é que a gente tem em comum, né? Principalmente essas dificuldades, né? Karine disse, gostaria muito que não fosse, Karine. Também, Marcileide, que bom que ainda, né? Ó a fala, né? Que bom que ainda, porque certamente você vai se separar na sua trajetória, porque a gente vive uma cultura que, infelizmente, reforça toda hora que a gente não é para estar naquele lugar que a gente insiste, né, Marcileide, em ocupar, e insistiremos juntos. Dado aqui esse recado, né, eu tenho
uma outra pergunta, assim, Karine começou falando disso, né, mas, assim, vocês têm inspirações femininas no curso de vocês, de professoras ou de cientistas que vocês conheceram, dentro ali, às vezes, da disciplina, né, você conhece alguma pessoa, se vocês pudessem falar um pouco disso, da inspiração de vocês, né, nesse curso de cada um. Eu posso começar por Marcilei e depois eu volto para a Karine. Minha primeira inspiração foi uma professora de engenharia da computação, que eu conheci ela lá no IF, Instituto Federal. E ela era super competente, super gente boa e tal. E ela chegava, conversava muito com a gente e falava, né, sobre o ambiente acadêmico, sobre como era estudar computação, e foi aí que eu me senti mais interessada por essa área. E na Univasf a gente tem duas professoras excelentes, que é a Maiara e a Débora, que são exemplos de competência, aquelas meninas. Elas são super novinhas ainda e já estão no cargo alto, né? Professor universitário e tal. E é super inspiração para mim, elas duas. Bom, para mim, eu tive uma inspiração muito grande no ensino médio, que foi a minha professora, a professora Mariana, de Biologia, que eu pude, uma parte da minha paixão pela biologia, acho que partiu vendo ela ensinar biologia. Na graduação, na zootecnia, eu paguei uma disciplina de genética, que a professora é do departamento de biologia. E aí eu lembro que eu até troquei e-mail com ela recentemente, relatando que, através de uma conversa que a gente teve, depois de uma aula, eu falei para ela que eu estava meio incerta no curso, e aí ela me incentivou muito a mudar. Ela disse, quando eu falei para ela que eu pretendia mudar e que eu queria licenciatura, ela ficou muito feliz, ela disse que tinha todo o apoio dela, que eu podia contar com ela, e assim, eu adorava a disciplina dela de genética, é uma área que eu gosto muito na biologia, que talvez eu siga por esse caminho. E foi uma verdadeira inspiração, assim, ver ela também ensinando genética, poder aprender com ela, foi muito bacana. Ela realmente, acho que foi a minha primeira inspiração na biologia. Bacana, né? Como as professoras, né, são, de fato, quando nos tocam, né? É importante que a gente tenha ainda mais, né, mulheres nesses espaços, né? Da docência, né? E também no lugar de cientista, porque na universidade a gente tem essas coisas quase que imbricadas, né? Coexistem, né, na mesma pessoa. Bacana mesmo. Eu tenho uma pergunta, algo que eu ainda, né, do agora, do presente, que é sobre o apoio que vocês têm, o quão importante, né, esse apoio dos familiares, dos amigos, o quão isso é importante para que vocês fiquem bem, né, persistam, consigam lidar com as outras dificuldades que são externas, né, e também se em algum momento, né, houve algum comentário, se vocês se sentiram desmotivadas nessa etapa agora, né, do curso superior. Se vocês pudessem assim, compartilhar com a gente a importância também dessas duas, né, coisas na vida da gente. Esqueci de dizer quem primeiro. Ai. Pode ser Karine agora, para começar. Então, todo apoio é sempre bem-vindo. Eu digo que eu sou muito privilegiada porque eu posso contar com a rede de apoio grande, assim, minha família, meus amigos, meu namorado, todos me apoiam bastante. Assim, óbvio que cada um com sua particularidade, né? Minha mãe, por exemplo, com os receios dela, mas eu sempre tive um apoio muito grande, desde a graduação até realmente o projeto, né? Toda a minha família diz que se inspira muito, né? E é muito bacana
ter esse apoio. Óbvio que comentários negativos, infelizmente, a gente escuta, né? Acho que é uma coisa que, às vezes, acaba saindo, mas acho que isso não pode, de forma alguma, nos abalar tanto, porque são coisas pequenas. Acho que a gente saber da verdade e estar satisfeita com a verdade vale muito mais a pena do que o outro ditar a sua verdade sobre você. Mas sim, o apoio é imprescindível. Assim, eu sei que tem pessoas que não podem ter esse apoio de familiares, de pessoas próximas, mas podem contar com o meu apoio. Se não tem apoio deles, tem o meu. Eu acho que quando a gente tem alguém que incentiva o nosso sonho é muito maior, né? E nesse momento, você pode ter alguém próximo a você, um irmão, um amigo, um primo, que só está precisando de apoio, sabe? De uma palavra de carinho, de incentivo, de dizer assim, olha, eu confio em você, vai que eu vou estar aqui. Alguém está precisando dessa palavra, e seria muito bacana se você pudesse ser essa pessoa, né? De incentivar outra pessoa. Verdade, isso que a Karen falou. É importantíssimo essa rede de apoio. Falando um pouco sobre mim, né? Quando eu falei, né, que eu cheguei paraquedas no curso de Ciência da Computação, é verdade, porque desde que eu soube, né, que eu passei no curso, eu não tive, assim, tanto apoio. Eu meio que fui sozinha. Eu meio que quis realizar esse sonho, mas eu tive que passar por bastante coisa para isso. Porque os meus pais, né, tipo, eles não têm tantas condições assim de me amparar em outra cidade, né, porque eu sou de Santa Filomena, aí fui estudar na cidade de Salgueiro, não é tão longe, mas não é tão perto. Para ir para lá, né, foi bastante complicado. Eu tive que ralar um pouco para arrumar dinheiro para poder ir, porque eu meio que fui sozinha. Tipo, eu só tive a vontade mesmo de ir. Cheguei lá meio que do nada. Tive o amparo, né, de uns amigos meus que me ajudaram na questão de moradia e tal. Desde que eu cheguei lá e tudo foi bastante complicado. Questão de você já não está perto da sua família, não está na sua cidade, num lugar que você não conhece, num curso que você também não conhece tanto, perto de pessoas que você não tem conhecimento nenhum, foi bastante complicado, né, nesse sentido. Mas o apoio sempre teve, assim, da palavra, sabe? Mas aquele questão de fazer mesmo, de dizer, vai, eu vou te ajudar. Não teve tanto assim. Mas eu agradeço a quem me ajudou e é isso. E é super importante você ter o apoio de alguém. E, querendo ou não, né, eu tive e eu estou lá graças aos meus colegas lá de Salgueiro. Grata a eles. Eu só queria complementar a fala de Mascleide, que é muito importante. Por exemplo, na minha vida, eu sempre tive uma referência de mulher muito forte, que foi a minha avó. E eu lembro que quando eu passei nessa última vez para a biologia, ela virou para mim e falou que ela estava muito orgulhosa de ver a neta dela ser a primeira mulher da família a ser aprovada em 3 instituições de nível superior. E, assim, é muito emocionante você ver que o seu esforço, ele é motivo de felicidade para outras pessoas e outras pessoas importantes na sua vida. Mesmo que não seja um parente, pode ser um amigo.
você vai sentir aquilo de dever cumprido, sabe? E aí isso só vai lhe dar mais gás para correr atrás e poder dar uma vida melhor para essas pessoas, dar um apoio melhor, poder retribuir todo o carinho, todo o apoio que você teve. Tem uma frase de Audre Lorde que diz assim: não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes sejam diferentes. Ou seja, eu sei que eu exerço um lugar de prioridade, né? Eu tenho prioridade não, a palavra, de privilégio, né? E eu sei que tem outras mulheres que passam por dificuldades muito maiores que as minhas, e que só o fato de eu poder ajudar essas outras mulheres me faz muito feliz, não por uma questão de ego, mas por saber que eu estou incentivando uma pessoa a chegar num lugar que ela quer muito e que aquilo, por muitas vezes, é negado para ela, sabe? Então, para nos derrubar, existem vários, mas para nos levantar são pouquíssimos, e a gente tem que se apegar a essas pessoas, né, valorizá-las. Tem uma frase também de Emicida, um documentário dele, que diz: como é bom poder dar flores para quem ainda está vivo. Então, se você tem aquela pessoa que lhe apoia, que lhe incentiva, agradeça. Fale enquanto ainda tem tempo, enquanto a gente está vivendo esse momento difícil, né, da pandemia, que muitas pessoas estão morrendo, a gente está perdendo familiares, amigos. Então, acho que cada vez mais se torna importante a gente poder lembrar das pessoas queridas, mandar uma mensagem, fazer uma ligação, dar um abraço, não pode, né? Mas quando tudo passar, dá um abraço. E aí é isso. Queria complementar uma coisa que, como esse projeto, né, é inspirado para meninas do ensino médio que ainda estão para entrar numa graduação, eu queria falar que, independente das dificuldades, de tudo que a vida traz, né, não desista. Você é capaz de chegar onde você quiser, basta você se esforçar um pouco para isso. E sempre vai ter alguém para lhe ajudar. Sempre vai ter alguém que passa pelo que você passou, que vai lhe apoiar de alguma forma, e é isso. Meninas, eu fiquei baqueada, assim, porque é muito difícil ser só num processo de formação, né? A universidade é, para muitos, a questão da adolescência para a fase adulta, né? Às vezes a gente chega muito jovem, e nunca fez 18 anos que você já está adulto, né? A fase adulta, assim, de assumir responsabilidade, de se pensar profissional, de assumir, né, as próprias escolhas. E a Cileide conta muito com a gente é uma rede que, né, está distante fisicamente, mas a gente se aproxima muito da vontade de fazer um mundo menos usado, menos sofrido. Eu acho que essa é a palavra. Mas conta muito com a gente, né? E Karine também, né? Porque a gente sabe que, exatamente, as dificuldades, elas são diferentes, mas são ruins, são o que nos impedem, às vezes, de estar onde a gente, de fato, quer estar, né? A gente conseguiu chegar na universidade, ok, mas a gente quer sair de lá formada, com profissionais excelentes, com uma bagagem, né? Karine mencionou, assim, a importância dos trabalhos, né? De você se engajar, de repente, na iniciação científica, num projeto de extensão, de se encontrar, inclusive, com a profissão, né? A graduação abre um leque de opções, né? Por mais que seja nas ciências biológicas, né? A gente tenta separar assim, mas dentro das ciências biológicas, dentro da ciência da computação, tem áreas que você pode se interessar mais ou menos, né? Então, participar desses espaços é fundamental, e que a gente possa também falar aqui nesse ponto da importância das bolsas de assistência e de permanência, que são fundamentais, principalmente quando a gente tem estudantes que estão, a maioria egressos, né, são da escola pública, e chegam muitas vezes a primeira pessoa da família que pisou na universidade. Então, entender a dinâmica da universidade para muitas famílias ainda é difícil, porque o que significa estar lá, né? Então, a gente tem custo, mas que a universidade seja pública, existe um custo para estar nela, né? O custo, de repente, das xeroxes, dos trabalhos, das impressões, da alimentação,
de você ter um sono adequado. Então, é por isso que é importante a gente também falar disso, né? As bolsas de permanência, de assistência, as bolsas dos projetos de pesquisa, de extensão, que a gente defenda essa universidade pública, gratuita, laica, de qualidade, porque é ela que vai dar para a gente a condição de nos tornarmos essas profissionais cientistas que nós queremos nos tornar, certo? Esse é o meu recado. E aqui tem uma pergunta de Andressa para vocês duas, tá? Como vocês se imaginam sendo exemplos para outras mulheres? Porque sim, é isso que vocês já são, tá certo? E tem aqui um comentário de Alane, que é o apoio de alguém faz mesmo toda a diferença. Para vocês todas, né, que estão aqui também com a gente, agradeço porque vocês também estão nos apoiando, né, e levando, né, consigo os nossos sentimentos de mundo melhor. Isadora, parabéns pela força, meninas, vocês são incríveis. E faço Isadora as minhas palavras. Vamos começar por Karine agora. Minha gente, olha, é uma responsabilidade muito grande, viu? Você ser exemplo para uma outra mulher, eu acho que é um peso, certo? É uma responsabilidade que tudo aquilo que eu for falar, né, eu tenho que ter um cuidado, como eu vou agir, todos esses tipos de coisas, mas é um sentimento muito grande de satisfação, sabe? De saber que o que eu estou trilhando desde 2019 com o projeto está dando certo. De que não só ter a minha visibilidade, mas ter a visibilidade de outras mulheres, né? Colocar outras mulheres em ascensão, né? Saber que elas são exemplos para outras meninas. Gente, acho que isso é realmente... Não tem preço que pague isso, sabe? Acho que você ter o apoio e saber que alguém se em você para continuar nos estudos, para desenvolver uma pesquisa, fazer um trabalho, isso é muito, muito bacana. Eu lembro que ano passado, quando eu estava no auge da pandemia, eu recebi um e-mail, no meu e-mail pessoal, de uma menina que assistiu uma palestra minha, que eu palestrei na universidade, na Unilab. Ela assistiu minha palestra, ela mandou um e-mail para mim, falando que o tema do TCC dela foi inspirado na minha palestra naquele dia. E, nossa, eu lembro que eu li aquilo, eu chorei a tarde inteira, porque foi muito emocionante, assim, realmente saber que outras pessoas se inspiram em você, né, é muito inspirador para mim, sabe? Elas se inspiram, mas eu que me inspiro duplamente ao saber desse tipo de coisa, e realmente não tem preço, nada, podem tirar tudo de mim, podem roubar tudo, mas esse sentimento de dever cumprido ninguém tira, sabe? Acho que isso é muito importante. Na verdade, eu não sei se eu sou, assim, exemplo para ninguém, não, mas, tipo... Mas eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu acho massa isso. Eu tento, né, ajudar, assim, as pessoas que estão mais perto de mim, mas eu não me vejo assim como inspiração para ninguém, não. Mas é isso. A gente quase nunca sabe que alguém se inspirou na gente. Quase nunca esse tipo de coisa chega na gente. Assim, eu recebi, desde 2019, eu recebi um e-mail e alguns comentários. Mas, Marcicleide, sabe que para mim você é uma inspiração, certo? Sempre vai ter alguém que vai se inspirar em você, né? E por mais que esses exemplos de inspirações não cheguem a gente, saiba que alguém no mundo vai estar se inspirando em você, ou vai lhe ter como referência, ou vai lhe apoiar, vai lhe achar fantástica naquilo que você faz. E a gente precisa ter essa consciência realmente, porque eu acho que é importante, né? Acho que nos empodera cada vez mais. Obrigada, Karine. É muito bom a gente poder dizer, né, para as nossas amigas, colegas,
que sim, nos inspiramos por elas, né? E Marcileide, no chat, tá todo mundo aqui discordando de você, você é sim inspiração pra gente. Eu tô aqui afogando, porque é justamente essa rede de sinceridade e apoio mútuo. Não é uma rede de apoio que tenha uma liderança e todo mundo. Não, que a gente juntas, a gente se soma nas diferenças, né? Então, esses, né, como eu falou antes, né? Esse momento agora também é um processo da gente se encontrar com a gente, né? Cada uma de nós, toda vez que fala, que lembra de onde veio, de onde está, para onde quer ir, a gente se encontra de novo com o nosso propósito. E às vezes esses pequenos momentos, né? Às vezes é uma mensagem que a Karine falou, é uma palavra que a gente troca, né, com outra colega, ou um espaço como esse que a gente se lembra que a gente está no caminho que a gente quer estar, que foi uma escolha e que a gente assume as dores e as delícias dessas escolhas. E que se a gente tiver espaço que a gente possa se acolher, a gente consegue seguir com muito mais força, com muito mais poder, feito Karine falou. O processo de empoderamento não é de concessão, mas é de construção. Então, a gente precisa se construir enquanto mulheres cientistas e que, sim, são inspiradoras. Nunca duvide disso, Marcileide, se construa na sua força que você já tem e coloque para o mundo que o mundo precisa saber muito que você é forte e você compartilha com a gente essas coisas tão difíceis. Isso já é uma força muito grande. Tem muita gente que fica se escondendo numa casca que não precisa, e você foi, só, sim, muito franca com a gente, e isso já é uma grandeza enorme. Eu me sinto muito privilegiada de poder conversar com você, conhecer você, saber da sua história, e poder estar no seu caminho, que você vai trilhar aí com todo êxito, tenho certeza. Para encerrar esse bloco, né, que eu estou aqui toda perdida ainda, sem chão, eu queria perguntar, assim, a gente está nesse cenário de pandemia, né, e para vocês, como foi lidar, né, com o curso? Né, as duas estão no começo do curso, então foi uma transição brusca, né, do começo já para o online, para o remoto. Então, essas dificuldades que vocês tiveram, se vocês pudessem compartilhar um pouco aqui com a gente. E já tem algumas coisas aqui no chat que eu leio para vocês já já. Aí eu começo por Marcileide agora. Falando assim, né, para onde eu quero chegar e tal, eu tive uma experiência bastante legal no grupo sertanejo System, que foi na criação de um artigo sobre o projeto, que isso me fez ver, né, ter uma ideia mais ampla de como é a carreira científica e tal. E eu gostei bastante, achei maravilhoso. E tem várias áreas também que a gente pode seguir na computação e que são bem legais. É muito amplo, tem muitas possibilidades. Mas a área acadêmica, assim, até agora está sendo bem importante para mim. Qual era a mesma pergunta? Esqueci. Ah, sobre o virtual, né? Eu lembrei. Desculpa, gente. Assim, está sendo um desafio muito grande, porque eu nunca me vi estudando EAD. E, de certa forma, é um EAD. Eu só estou pagando 2 disciplinas, mas assumo que é um certo desafio, realmente. É muito diferente de você estar numa sala de aula interagindo com outras pessoas e com o professor diretamente, né? Essa coisa do físico, acho que a gente necessita muito do físico, né? Como é diferente você aprender presencialmente do que aprender online. Existem diferenças, sim, estou enfrentando dificuldades, estou, mas acho que acaba fazendo parte realmente. Acho que
uma das maiores dificuldades é acabar conciliando, sabe? Porque quando você está estudando em casa, você tem as coisas de casa para fazer, por exemplo. E aí você não tem aquela rotina de, por exemplo, ter que se arrumar, pegar um ônibus, ir para a instituição. Gera uma coisa diferente, sabe? Parece que tudo meio que junto, aí vira uma bola de neve. E muitas das vezes a gente tem dificuldade em organizar, separar. Ó, aqui é um horário que eu vou estar na universidade e aqui é um horário que eu vou estar disponível para fazer todas as outras coisas que eu tenho para fazer em casa. Mas, assim, acho que aos poucos estou levando, né? Realmente não me vejo estudando EAD. Eu gosto do contato das pessoas, né? De estar ali naquele meio, de poder ter um calor humano. Acho que é muito diferente de estudar virtualmente e estudar presencial. Sou do time que defende o ensino presencial. Nada contra o ensino EAD, né, ensino virtual, mas acho que ainda tem muita coisa a ser trabalhado dentro desse meio, né, dentro dessa metodologia de ensino, vamos dizer assim. É bem complicado mesmo essa questão de definir horários, um horário para fazer cada coisa, porque meio que fica você dentro da sua casa, né? Você precisa ter algumas, como é que eu posso dizer, umas coisas que você precisa fazer, tipo, cuidar da casa e tal, e é super difícil conciliar com os trabalhos da faculdade. E privacidade também, ser na casa de vocês, né? Mas aqui é super difícil ter um lugar para estudar e fazer as coisas da universidade. Fora o acesso também, né? Que a gente tem que entender o cenário socioeconômico do nosso país, onde tem pessoas que não têm acesso a saneamento básico, vai ter acesso a um computador para estudar, uma internet boa. Então, é um ponto também que a gente tem que refletir bastante, que muitas pessoas não têm acesso a um celular, a uma internet boa, e acho que acaba que esses problemas, eles estão aumentando cada vez mais, né, com a pandemia. A gente vê que muitos alunos vão parar de estudar, muitos alunos não vão ingressar no ensino superior, né, por todo esse caos que foi o Enem, né. Então, além desse apoio que a gente tem tanto falado, que é importante, a gente também tem que cobrar das autoridades, né, não partindo aqui para nenhum partido político, mas cobrar o que é básico, né, incentivo à ciência e à educação não é gasto, é um incentivo, é uma coisa que vai gerar um retorno gigante para o nosso país, né, uma coisa totalmente importante. O que é um país sem educação, sem incentivo à pesquisa? É isso que a gente está sofrendo agora, né? Um país que está demorando muito para vacinar as pessoas, um país onde o número de desinformação é muito grande, onde as fake news, elas se propagam rapidamente. Então, ao passo que o apoio é importante, a gente também precisa cobrar políticas públicas voltadas para o incentivo, né, dos alunos, da ciência, da pesquisa, que é uma coisa que também a gente está bastante sucateado. A gente vem sofrendo ataques muito grandes à ciência, à educação, cortes de verbas gigantescos, que talvez a gente não veja o impacto agora, por mais que a gente que está no ensino superior, a gente já repara esse impacto de diversas formas, né? Mas para quem está fora, daqui a uns 3 anos vai reparar o impacto disso. E o impacto também das vacinas que a gente está sofrendo. Por exemplo, saiu ontem, se eu não estou enganada, acho que foi ontem, que a UFMG conseguiu produzir uma vacina. Foi a primeira vacina produzida em território brasileiro. Então, veja o quanto a universidade pública federal, mesmo com corte de verba, consegue produzir algo de extrema importância para o nosso país. Imagina com incentivo, imagina com dinheiro para desenvolver pesquisa, imagina com estrutura, com equipamento para fazer ciência. Então, acho que o mundo, nosso país, seria muito mais desenvolvido, muito mais capacitado em ciência, não que ele não seja hoje em dia, mas que existem certas limitações. Quando a gente está no meio da pesquisa na universidade, a gente se depara com situações. Quando eu desenvolvi minha iniciação científica, que é tipo a base, não é nenhuma pesquisa de doutorado, de mestrado, eu senti esse impacto de não ter um recurso para comprar um reagente que é necessário na metodologia.
Então, quando a gente tem essa visão de que é importante cobrar políticas públicas voltadas para a ciência e educação, a gente percebe que muita coisa ainda tem que evoluir, né? Que a gente ainda tem que lutar muito para que o ensino, para que o acesso à ciência ele seja democrático, né? Que todas as pessoas consigam ter acesso igual ao ensino. E a gente sabe, infelizmente, que isso não está acontecendo, né? No meio da pandemia, as pessoas foram forçadas a fazer o Enem, né? Eu tenho certeza que o índice de diferenças, né, de quem estudou numa particular, que tem condições de ter um computador em casa, para os alunos de rede pública que não tiveram tanto apoio, né, que os professores, eu sei que fizeram o máximo, mas que mesmo assim existem limitações e a gente tem que se atentar ao que a gente pode fazer para resolvê-las. Obrigada, Karine, por nos lembrar, né, que a universidade ela tem esse papel de retorno para a sociedade, né, porque é produzido na universidade precisa sair dos muros da universidade. Também, assim, além do incentivo para dentro, a gente lembrar de cobrar da própria universidade que devolva, né, o que está sendo investido nela. E o que os projetos de extensão fazem é justamente isso, fazer essa comunicação, atravessar essas fronteiras, né, que é o que o seu projeto faz, que é o que o Sertanejos faz, esse aqui está começando a fazer, que é justamente esse diálogo, né. Tem um vídeo que Karine narrou, do Educa Periferia, falando da importância da divulgação científica. Se a gente está nesse processo, né, de fake news, né, de difusão de notícia falsa, cabe também a nós que estamos nesses espaços de conhecimento, de produção, né, e de validação, né, desses conhecimentos, que a gente se comunique melhor com a comunidade fora, né, com a sociedade de modo geral. Existe também a gente não pode ficar fazendo meia-culpa, né, tipo, mas é fake news, não foi estudar, não, a universidade precisa também estar em outros espaços, né, e quando a gente, né, está nesses projetos, a gente realmente percebe. Eu vou ler alguns comentários e vou me dirigindo para o final da gente, a conversa está muito boa, que eu nem vi o tempo passando, né, mas agradeço, né, quem está aqui com a gente. Vou ler aqui os comentários e já faço a pergunta, assim, do fim, e a gente vai conversando para se dirigir para o encerramento, né. Depois do comentário de Isadora, Andressa falou que juntas podemos mudar o mundo, força meninas. A Alane fez um comentário que reflete, talvez, o sentimento de muitas de nós, né, que era, ela fala assim, eu estou baqueada com o que Marcelete falou, já procurei palavras aqui, não achei nenhuma, mas, de verdade, tua força de vontade é gigante. E Karine Rito, né, respondeu, né, por nós, né, que você, sim, é inspiração. Andressa fala que todos somos exemplos, e, como Karine falou, né, a gente, às vezes, não percebe. Karine já, né, provoca. Já repararam que por trás de cada conquista, né, de cada uma de nós, tem uma mulher que te apoiou de alguma forma. Então, como a nossa rede, quando se constrói, ela nos impulsiona, né, 1 mais 1 sempre é mais que 2, quando a gente se junta, né, e Valéria comentou agora mais recente que a pandemia mostrou a importância das universidades, né, foi aqui mesmo em Recife, a Federal doou bastante litros, por exemplo, de álcool em gel para os hospitais. Então, assim, logo ali no começo, que teve escassez, né, de suprimento, a gente teve essa mobilização, né, de alguns departamentos que conseguiram dar conta de priorizar, né, os hospitais com esse material tão essencial para as sepsias, né. E aqueles ultra-refrigeradores também, onde é que eles estão? Né? Eles estão dentro das universidades, né. Então, assim, que a gente possa também construir essa cultura de fortalecimento, né, e como Karine disse, do poder público, a gente exigiu o que é de fato constitucional, que é o direito da gente a uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Minha pergunta, no fim, que ela pode, fiquem à vontade para usar o tempo que quiserem, é sobre o futuro, né, como é que se vocês já pensam, assim, a carreira, o que é que vem depois, as perspectivas, né, profissionais, se hoje você já consegue vislumbrar como é esse futuro na área, né, de cada uma, e o que é que vocês já hoje pensam de percurso para chegar lá. Eu começo com Karine. Certo, então, como eu sou caloura,
eu meio que ainda estou aberta, né? Estou com essa sensação de, não, vou me abrir aqui, eu sei que eu não gosto muito de botânica, mas vou estar aberta, porque vai que, por exemplo, eu me descubra na botânica, né? A gente sempre paga mal pela língua. Então, assim, estou aberta para viver tudo que a universidade tem a me proporcionar nas minhas possíveis áreas, porque dentro da biologia tem uma série de áreas que eu posso seguir, só que eu também já estou um pouco preparada na minha mente, que eu tenho duas opções em mente. A primeira carreira seria fazer concurso para a polícia científica, que eu gosto muito das ciências forenses, né, e eu sei que biólogos e biólogas podem prestar concurso, e aí eu gostaria muito de trabalhar também nessa área de perícia criminal, que é uma área que eu tenho uma proximidade muito bacana, venho estudando faz um tempo, gosto muito de estudar. E aí a outra vertente é a licenciatura, né, que eu estou fazendo um curso de licenciatura, então eu também penso em ser professora universitária, e aí estou entre esse impasse, né, eu gosto muito das ciências forenses, penso em prestar concurso para a área da polícia científica, não sei se vai acontecer, não sei como é que vai ser, acho que tudo pode mudar, meus planos hoje são uns, mas lá na frente, né, ainda tem 10 anos pela frente, 10 anos não, 5 anos pela frente, então muita coisa, muito chão ainda tem a rolar, mas atualmente esses são os dois caminhos possíveis que eu vejo seguindo e sendo feliz. Eu também ainda estou num processo de conhecimento, né, de conhecer as possibilidades do curso e tal, mas, assim, eu tô, como é que pode dizer? Tô gostando muito da área científica, tô gostando muito desses projetos científicos. Eu não sei se é isso que eu vou seguir, não, mas eu tô gostando bastante. Marcilene falou do trabalho, né? A gente submeteu e foi aceito um trabalho para publicação no Congresso Nacional ano passado, né, de linguagens, estudos interdisciplinares da linguagem, acho que é esse o nome do evento que teve na UFRPE. E o trabalho, Marcilene, é justamente o título, né, que ela foi coautora, é Desigualdade de Gênero, Acesso e Permanência de Mulheres em STEM. STEM são essas áreas, né, que relacionam as ciências, tecnologia, engenharia e matemática, né, cursos, carreiras relacionadas a essas áreas. E a pesquisa já chegou assim, né, Marcilene, né, Karine também na extensão, mas passou pelo processo de pesquisa, então, quão plural pode ser, né, essa formação da gente, mas um reforço, né, de que a dúvida ela é fundamental, né, porque quer dizer que a gente teve acesso a várias coisas, isso é muito bacana. E eu fico bem feliz que vocês já estão aí pensando caminhos, né? Isso é legal para pensar a trajetória mesmo para chegar, né? Onde a gente quiser. Toda a força para vocês desde já. Minha pergunta final para cada um de vocês é a seguinte, que foi elaborada por Glaucia, nossa coordenadora, né? Que está aqui nos gravando. Que ela pergunta assim, né? Para cada um de vocês, né? Quem era a Karine antes do curso das Ciências Biológicas e quem é Karine hoje?